Para surpresa de zero pessoas, a primeira turma do STF tornou Bolsonaro réu pela alegada tentativa de golpe de 2022. Segundo Alexandre de Moraes, tentar dar o golpe é crime e tem que ter pena. A questão é que não houve nem tentativa, não houve nada. Simplesmente uma criação da primeira turma para, de alguma maneira, perseguir o presidente Bolsonaro. O mais triste disso tudo é que a votação foi unânime, porque em um lampejo de lucidez, o Fux deu a entender que estava vendo que aquilo ali era um absurdo. Só que na hora do vamos ver, votou junto com a turma do STF e tornou o Bolsonaro réu. Mas vamos concordar, esses são os ministros que fazem parte da turma. Você acha, de verdade, que teria um julgamento justo? Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Zanin, tudo que a gente tinha que esperar era efetivamente que passassem a guilhotina no presidente, porque não existe justiça quando há interesse das partes que estão julgando, e é isso que acontece. Mas quem são as pessoas que eles tornaram réu? Presidente Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e o Braga Neto. Claramente uma conspiração movida contra a primeira hora da confiança do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Mas vamos falar de um dos protagonistas dessa história, e não é o Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes. No seu voto, o Alexandre de Moraes tentou fazer justificativas. Vamos ver o que ele disse. Para justificar essa trama golpista que ele tanto tenta conceitualizar, ele justificou em falas do presidente Bolsonaro. Ele cita, por exemplo, um discurso da Avenida Paulista, onde o Bolsonaro disse que seria para dar o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. E ainda relembrou que o Bolsonaro teria dito algumas palavras na acepção dele de maneira irônica, carinhosas com relação ao próprio Alexandre. Dá uma olhada no vídeo. O denunciado disse, repito, uma concentração na Paulista para darmos um último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia. Isso foi 3 de agosto de 2021. Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. Mas vamos lá. O Alexandre de Moraes se coloca na condição de pessoa que de alguma maneira foi violada pelo presidente Bolsonaro. Vamos concordar que não há princípio da impessoalidade nesse julgamento? Porque se de alguma maneira o presidente Bolsonaro ofendeu a honra do Alexandre de Moraes, como o próprio Alexandre de Moraes tenta fazer crer, naturalmente o Alexandre de Moraes não se torna mais impessoal, independente, para julgar o presidente Bolsonaro. Então, no aspecto jurídico da coisa, não é adequado que o Alexandre de Moraes fosse o relator desse processo. Sinceramente, eu considero essa decisão contra o Bolsonaro um insulto à nossa inteligência. E o mais incrível é que aí o próprio STF espalha fake news ao mencionar um suposto elogio do Donald Trump ao sistema eleitoral brasileiro, algo que foi noticiado hoje pela imprensa. Segundo eles, o Donald Trump teria elogiado as urnas eletrônicas brasileiras como um exemplo de democracia. A própria Globo News noticiou isso, dá uma olhadinha aqui, só que tomou nota da comunidade. Foi dito, Donald Trump não elogiou as urnas eletrônicas, ele elogiou a identificação do eleitor vinculada ao banco de dados biométrico. Ou seja, quando você, cidadão brasileiro, chega para votar, você põe sua digital, entrega seu documento, tem um banco de dados biométrico que sabe que você é você pela sua digital. E para por aí. Só que, por incrível que pareça, o Donald Trump ele vai além. Ele falou, olha, é legal o cadastro biométrico aqui do banco de dados, mas a confiança é o voto impresso. Só que isso ninguém falou, né? Foi o que o Donald Trump disse, tá? Não tô falando que é minha opinião, não. Pelo amor de Deus, não me prendam. Não me prendam. E por incrível que pareça, a ordem executiva que o Donald Trump emitiu, mudando o sistema eleitoral, visa, sabe o quê? Banir o voto impresso. Tem vídeo, dá uma olhada. Proof of citizenship, voter ID, one day voting and paper ballots. You know, paper ballots are very secure. They have watermark paper. It's very intricate stuff. It's very technologically advanced, even though it's paper. E sabe o que está no trecho da ordem executiva? Eu vou ler para vocês. Exigência de um registro em papel verificável pelo eleitor e não utilização de cédulas em que o voto seja contabilizado, que esteja contido em código de barra ou QR Code. Ou seja, meu amigo, ele não falou que a urna é da hora. Ele falou que a biometria é legal. A biometria que você tem, por exemplo, no seu banco, quando coloca o dedinho lá para fazer o empréstimo ou para usar o cartão. Ou seja, o Trump está defendendo o voto em papel, algo que no Brasil não existe porque o STF disse que não. Mas aí eu pergunto, e aí, as agências de checagem vão fazer uma checagem no STF? Não vai não! Ele não vai não!
Não, as fake news vão se replicando, como a gente vê aqui na Veja. Marcela Hall. Por ironia, governo Trump elogia as urnas brasileiras e decreto americano. E o Flávio Dino, grande Flávio Dino, um gigante do saber, disse o seguinte: acompanha o relator, enfatizando que as provas apresentadas na denúncia eram suficientes para justificar a abertura de processo penal contra Bolsonaro e os outros denunciados. Um detalhe é que o Flávio Dino disse que havia armas nos indiciados do dia 8 de janeiro, armas como canos de PVC. Então você que tem a tubulação na sua casa, você está fortemente armado, segundo o Flávio Dino. Eu só fico na dúvida se era um golpe de Estado ou uma convenção de encanadores. E o mais incrível é que o cara que apagou as imagens do dia 8 de janeiro é o cara que está julgando o Bolsonaro, né? E aí a Carmen Lúcia foi lá, vota pela aceitação da denúncia, apontando a gravidade dos atos e dizendo que a tentativa de golpe ameaçou a democracia, não pode ser ignorada pelo judiciário. Mas que golpe! Aí vem o Fux, concordou com a denúncia, rejeitou as preliminares da defesa e afirmou que os fatos narrados configuram indícios claros de crime contra o Estado Democrático de Direito. Isso aqui foi frustrante, porque parecia que ele ia fazer cumprir a lei e mudou de ideia. O Zanin, que é o presidente da turma, que era o advogado do Lula, seguiu o entendimento dos colegas, votando a favor e destacando que a denúncia apresenta elementos concretos que justificam a continuidade do processo. Mas olha o que o Marco Aurélio disse. E assim, você não sabe como é triste para mim mencionar o Marco Aurélio, mas nesses tempos atuais, vamos lá, de Marco Aurélio. Se passou a julgar processo crime no órgão fracionado, na turma. Em 31 anos que eu estive no Supremo, jamais houve julgamento de processo crime em turma. Bom, após o julgamento, o Bolsonaro concedeu uma longa entrevista. Naturalmente, ele refutou esse absurdo que está sendo praticado contra ele. Diz que a acusação é grave e infundada. E, naturalmente, ele está certo. Abrindo aspas para o Bolsonaro, vivemos um momento de intranquilidade por conta da criatividade de alguns. E aí ele citou uma entrevista de 2022 e disse: as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os de esquerda, como invasão de propriedade. Tem vídeo, dá uma olhada. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de viver. E aí ele fala depois que ele vai dar continuidade à transição e que pede para os caminhoneiros desobstruírem o Brasil. Dá uma olhada, tem vídeo também. Ato contínuo, começamos a transição. Alguns dias depois desse pronunciamento, os caminhoneiros começaram a obstruir vias pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para que eles se desmobilizassem. E aí olha o que ele fala sobre a burocracia que teria que ser utilizada por um golpe de Estado. Ele é muito claro nisso, mano, apesar que o STF não viu. Dá uma olhada. O hipotético assinatura de um decreto de Estado de Defesa, como está no artigo 136 da Constituição, o presidente da República tem que convocar os conselhos da República e da Defesa. Aí seria o primeiro passo. Não adianta botar um decreto na frente do presidente de Estado de Defesa e assinar, está resolvido. Não convoquei os conselhos da República e da Defesa. Nem as preparatórias houveram para isso. E dá uma olhada nesse vídeo onde ele menciona a influência do TSE. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. E naturalmente, como é que ele destruiu o patrimônio? Só se for por telepatia, ele estava fora do país. Veja. 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio, só se for por telepatia. Pois é, como disse o Nicolas Ferreira, ontem deu Argentina e hoje deu Venezuela.